Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos vídeos sobre configurações das mãos. A gente viu dois vídeos já. No primeiro, onde tem a classificação das mãos e a posição que os dedos podem ter. No segundo vídeo, a gente viu o contato do polegar com os outros dedos. E nesse terceiro vídeo sobre as configurações das mãos, nós vamos falar sobre o movimento interno das mãos. Um assunto muito importante, cheio de detalhes, que você precisa prestar bastante atenção. Porque o movimento interno das mãos não é o movimento do sinal. É algo diferente a mais. O movimento interno das mãos é o movimento que os dedos, o pulso e o antebraço podem ter durante a realização de um sinal, além do movimento do sinal. Nós temos um tipo de movimento que eu chamo de tamborilar. Porque a gente tem, é como vou bater um tambor, ó, tamborilar. É essa articulação que movimenta. Então ela não é um dedo esticado e não é um dedo achatado. Ele movimenta, ó, é um movimento de tamborilar. Tá? E é importante a gente entender que esse movimento interno da mão é diferente do movimento do sinal. O primeiro exemplo que nós podemos imaginar é o exemplo de meditar. Meditar, os dedos tamborilam aqui, ó. Tem esse movimento do sinal aqui, o braço vai para lá e para cá, o movimento retilíneo, ó, ele vai para lá e para cá. Mas tem esse movimento dos dedos aqui, esse movimento de tamborilar. Porque se ficar fazendo assim é oi, tchau, até logo, ou pode ser uma continência, ou parecer um obrigado. Então, a mão parada e ela tamborilando são meio como que umas configurações de mão diferentes, tá? Uma mão está parada e outra mão está com movimento. Então, olha, meditar tem esse movimento de tamborilar dos dedos. Um outro exemplo de tamborilar é o sinal de inseto. Ó, sinal de inseto, ó. Os dedos tamborilam aqui em cima, na testa. Se ficar parado, parece que é uma anteninha. Tá falando da antena. Mas não, tem um movimento tamborilar. É um movimento que faz o sinal inseto. Tá? O sinal namorar também, ó. As mãos assim, o dedo 2, ó, ele abaixa e não fica paradinho. Ele se movimenta, ele tamborila. Porque se fazer assim, tá enrolando o namoro, tá enrolando ali. Mas aqui, ó, namorar é um movimento de tamborilar. É um movimento muito bom a gente conhecer ele. Porque não tá abrindo e fechando a mão, não tá ficando esticado e achatado. Os dedos estão se levemente mexendo, ó, tamborilando. Um outro exemplo é o movimento de abrir e fechar da mão inteira. Está fechado, está aberto, fechado. Esse movimento de abrir e fechar, a gente pode utilizar em alguns sinais, tipo, ó, cai fora. Ou acender a luz. Tá a luz do teto, ó, acende. Ou apagar a luz, ó, apagar. Ou no farol de um carro, né? Tu tá no carro, ó, acendeu o farol, apagou o farol. Ó, um pisca-alerta, ó, eu vou entrar aqui para a direita. Ó, pisca-alerta, eu vou entrar para a esquerda. Então, o movimento de abrir e fechar. Tá? E daí é essas duas articulações que mexem, né? Outro movimento é o da articulação proximal. Essa articulação aqui, ó, mais próxima do corpo, né? O sinal comer, ó, comer, a mão, os dedos esticados, e tem esse movimento dessa articulação. Não é um tamborilar, tá mexendo, ó. Tá aberto, tá achatado. Tá esticado, achatado. Esticado, achatado. Ou aberto e achatado, né? Comer. Tá? Também podemos usar para o sinal de água, né? Ó, o sinal de água, a configuração de mão aqui. Vai aqui, ó. Tá esticado, achatado. Esticado, achatado, ó. Água. Então estica, achata, água. Outro sinal vem aqui, ó. Vem. Então, ó, esse
essa configuração, essa articulação aqui que vem, ó. Tá esticado, achatado, esticado, achatado. Vem, vem. Tá? Então, são esse movimento interno da mão, né? Que usa essa articulação aqui, é mais próxima do corpo. Uma outra articulação que também pode ser usada é o movimento com essa articulação, a mais distal. Por exemplo, difícil, ó. Dedo, ó, esticado, engancho, esticado, engancho, esticado, engancho. Ó, é esse movimento, ó, movimento da articulação distal. Esticado, engancho, esticado, engancho. Daí tem um movimento que vai indo, né? Na testa faz difícil. Se for aqui na frente, ó, camarão. Também água viva, ó. Os dedos, ó, esticados, todos eles, ó, o dedo 1, 2, 3 e 4, abertos, separados e gancho. Ó, dedo 1, 2, 3 e 4, até o polegar, agora estão em gancho. Então, esticado, engancho, esticado, engancho. Movimento interno das mãos. Tá? Além do movimento do sinal que a mão vai vindo para cá. Aberto, engancho, aberto, engancho, aberto, engancho. Um outro é o sinal de Florianópolis, né? Olha, são esses dois aqui, eles fecharam, mas geralmente assim os dedos, então estão esticados, dedo 1 e 2 separados, esticados. Depois, ó, vem para fazer o desenho da ponte aqui, né? Ó, então engancho. Esticado, engancho, esticado, engancho. Florianópolis. Às vezes o pessoal tem dificuldade. Mas o que está fazendo com o dedo? Ó, só está fazendo, ó, esticado, engancho, esticado, engancho. Florianópolis, Florianópolis. Tá? Então esses são os movimentos que a gente pode fazer aqui com os dedos, né? Tamborilar, abrir e fechar, a articulação proximal para comer, para água, da distal, né, para difícil, né? Esticado, fechado, esticado, engancho, né? E aqui, né, da água viva, né? Esticado, engancho, movimento dos dedos. Agora nós também temos o movimento do pulso, tá? Que às vezes o aluno está aprendendo, ele tem dificuldade de identificar se o movimento é no pulso ou se o movimento é aqui do antebraço e confunde muito com o movimento do sinal, que quando é o braço que se movimenta, tá? Vamos ver alguns movimentos de pulso, ó. Outro. A mão assim, ó, a mão em L, vai para frente. É o pulso que vira para o lado. Ó. Outro. Outro. Porque se a gente tem um movimento do antebraço, que é esses dois ossos aqui, eles se rotacionarem sobre si, vai fazer assim. Daí é não ter. Ó, outro, não ter. Isto faz um movimento de rotação do antebraço uma vez para baixo, ó, de novo. Então, o movimento do pulso. Outro, um movimento de rotação rápido do antebraço, não ter, e um movimento único para baixo do antebraço, faz de novo. Outro movimento aqui do pulso, dar algo para a pessoa. Eu estou com algo aqui na minha mão e eu dou. Não é assim, ó, não é a mão fechada, é o pulso movimento, ó, dar. É possível, dá pra mim, ó, dá pra mim. Então eu pego lá e movimento pra cá. Não é puxar assim, é dar. O outro é esse dar aqui, ó, dá, é possível, é o pulso, ó, dá, é possível. Diferente do quando o movimento, quando a mão tá assim, ó, aqui o pulso ele deu uma dobrada, mas ele não se movimenta. E daí é o antebraço que rotaciona de forma precisa, ó, precisa. Então, 3 sinais muito próximos, ó. Dá, de é possível, que é o movimento do pulso. De precisa, que o pulso fica dobrado, mas ele não movimenta, é o antebraço que movimenta. Precisa. E o pessoal confunde isso com pode. Ó, pode. Daí não tem rotação, a mão está paradinha. Quem tá é o movimento do sinal, é o braço inteiro que está se movimentando. Então pode. Então a gente tem que cuidar muito e perceber se às vezes o movimento é do pulso
ou se é o movimento do antebraço, que esses movimentos de pulso e de antebraço, eles fazem parte do que a gente chama de movimento interno das mãos. Tá? Então seriam esses os tipos de movimentos. Eles são muito importantes, às vezes são difíceis de serem percebidos, mas se você ir com calma, identificar, o dedo, ele está tamborilando, está fazendo um movimento assim? Não. Ele está abrindo e fechando? Ah, não, é o movimento do distal, está fazendo isso aqui, ó, tipo em Florianópolis ou em Camarão, né? Ou não, é esse movimento daqui, ó, da articulação proximal, de comer, que eu já vi o pessoal fazendo e não entender, que é essa articulação aqui, ou o movimento do pulso para outro, ou do movimento do antebraço para precisa. Você decompondo a configuração de mão, posição dos dedos, do polegar, identificando o contato do polegar com os outros dedos e prestando atenção no movimento, do possível movimento que as mãos fazem, o movimento interno das mãos, vai te ajudar a identificar a configuração de mão, que é muito complexa, muito diversa, mas que com cuidado a gente vai entendendo como faz e assim você vai entender como que se faz determinado sinal. Tá certo? Além do parâmetro configuração de mãos, ainda nós temos o ponto de articulação, o ponto onde é feito o sinal, a direção da palma da mão. Lembra que esses 3 itens sempre estão juntos. Associado a eles, o movimento do sinal e as marcações não manuais formam os parâmetros da língua de sinais. Esses outros itens vão ver em próximos vídeos. Um bom estudo e nos vemos por aí.